Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova, programa Manhã Viva chegando até você, até a sua casa. Que alegria estarmos juntos mais nesse dia. O programa Manhã Viva de hoje vai falar sobre aquelas visitas que nós mulheres temos todos os meses. Muitas vezes umas visitas que provocam dores, chatice, mau humor, que é o ciclo menstrual. Graças a Deus é algo normal, né? O tempo fértil da mulher, mas que por vezes também traz um certo distúrbio. Não é normal, certas dores, não é? Algumas coisas que são descontroladas, e vamos conversar o que são os distúrbios da menstruação. Como então tratar esses distúrbios, quais medidas tomar? É o que vamos conversar no programa de hoje, e para explicar para nós a doutora Rita de Cássia Amaral, ginecologista. Bem-vinda mais uma vez no Manhã Viva. Obrigada. Doutora. Que alegria tê-la aqui conosco. É um prazer estar aqui. Também aqui na culinária, Regina Riente. Bem-vinda, Regina. Vai estar fazendo para nós um bolo de banana vegano. Vegano, isso. Bem leve. Bem-vinda, vamos estar aprendendo já já. Tá, ok. E o artesanato, a Vanessa Oliveira. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, vai estar fazendo uma bolsinha para guardar o absorvente. Isso mesmo. Bem dentro do nosso tema, né, Vanessa? Isso mesmo, prazer estar aqui. Já vamos estar aprendendo. Eu vou chegando aqui já para a nossa sala de entrevista, falar com a doutora Rita. Doutora Rita, bom dia mais uma vez. E primeiramente, né, o que é a menstruação? E depois gostaria que a senhora também explicasse por que é provocada as cólicas. Bom, a menstruação é um final de um ciclo onde a mulher não engravidou. Na verdade, a menstruação não é sangue que corre na veia. Dentro do útero nós temos uma camada chamada endométrio. Essa camada é a camada que, quando você engravida, ela dá a base para o neném chegar, ser acolhido e nidar, que é mergulhar ali e começar uma gestação e mais tarde apoiar a placenta e tudo mais. Se você não engravidou naquele ciclo, você vai descamar o seu endométrio. É um sinal de que ele finalizou. 14 dias após o seu período fértil, essa camada cai. Exatamente 14 dias após. Então, quando a gente tem ciclo, por exemplo, desregulado, 40 dias, 14 dias antes você ovulou. Se é um ciclo de 28, no 14º. Se é um ciclo de 30, no 16º. Se é um ciclo de 25, no 11º. Então, a ovulação ou período fértil tem uma fase fixa de 14 dias. Se no final dela não tem um embrião para nidar naquele endométrio, ele descama e cai. Eu ouvi uma expressão uma vez até interessante. Diz que o nosso útero chora. Tem um ginecologista baiano chamado Osimar Coutinho, que fala que a menstruação é a frustração do nosso ciclo. Frustrou, menstruou. Chorou. E por que ocorrem as cólicas, doutora? Bom, a passagem do sangue pelo colo uterino libera umas substâncias chamadas prostaglandinas, que são responsáveis por essas cólicas leves. Eu até estava conversando antes com alguém aqui da Canção Nova sobre isso, que as cólicas de menstruação, de ciclos normais, elas acontecem, mas elas não podem tirar a nossa qualidade de vida. Por exemplo, você não pode deixar de vir aqui trabalhar hoje porque você ficou menstruada. Se isso estiver acontecendo na sua vida, tem algum problema. De jeito nenhum, até com cólica, às vezes eu venho. Pois é, mas a sua cólica é tolerável. Só que tem gente que a cólica é tão intolerável que ela tem que ser internada, tem que tomar remédio na veia, fica em cima da cama, vomita sem parar. Nossa. Então aquilo, nada que é da natureza pode nos tirar do nosso caminhar. Então a cólica normal, sim, esperada, é no máximo a cólica que ceda, ou com um analgésico leve, tipo um Buscopan, ou com um anti-inflamatório, que é muito bom, porque ele inibe essas prostaglandinas que eu estou falando. Ou então, uma bolsa de água quente, uma boa caminhada, um exercício físico gostoso para quem gosta de fazer exercício, porque libera serotonina e as nossas endorfinas tiram um pouco da nossa dor. E é interessante que muitas vezes é o contrário, né? Nesses momentos que nós estamos
com cólica, a gente fica meio indisposta, fica com vontade de ficar na cama, não quer fazer atividade física. Aí pode pôr uma bolsa de água quente, mas nada que possa falar assim, não, eu não aguento, uma vez por mês eu tenho que não ir trabalhar, ou vou, mas vou vomitando sem parar, porque isso não é normal. E muitas vezes, por que ocorre também a dor atrás, né? Na lombar, nessa região, fica tão incomodado. A gente chama de dor nos quartos, né? Igual quem vai ter neném. Ou nas cadeiras. Mas, na verdade, essa dor nos quartos, né, na região lombar, é porque a nossa irrigação, inervação, sai dessa região aqui, entre a lombar e o sacro. Daí saem os nervos que vão inervar o útero, as trompas, o ovário. Então, toda dor que a gente tem nessa região pélvica reflete atrás. Então, é muito comum que você tenha uma diarreia, às vezes, no momento que você menstrua, porque mesmo o nervo que inerva o colo do útero, o útero inerva a região do reto. Então, às vezes, você tem uma descarga diarreica. É tudo muito ligado, né? Tudo interligado, porque nos nossos nervos, na parte interna, são todos interligados. Então, é comum que você sinta um desconforto muito grande e, às vezes, até uma dor. Aí, é ideal que você tome analgésicos leves, como eu falei, um Buscopan ou um anti-inflamatório, e que isso te dê qualidade de vida. E geralmente só no primeiro dia. A cólica, ela não deve, a gente chama de dismenorreia, ela não deve exceder terceiro, quarto dia, porque é sinal de que tem algum problema. Doutora, e quando a cólica é muito forte, o que acontece, né? Para que essa cólica, a pessoa vá até o hospital, tem que tomar injeção na veia? Bom, quando a cólica é muito forte, ela tem que tomar injeção na veia. Vamos supor, você começa a menstruar aí para os 14, 15 anos. E à medida que vai passando, a cólica vai aumentando, aumentando, e às vezes a paciente não presta atenção. Um belo dia ela tem uma cólica de morrer. Uma vez na vida, pode acontecer, às vezes até por um distúrbio emocional, você não está bem, então sua referência de dor fica maior, porque suas endorfinas estão mais baixas. Mas se isso começa a acontecer com frequência, você tem que procurar um ginecologista. Existem doenças que são causadoras dessa dismenorreia acentuada, ou seja, dessa cólica fortíssima, que é o quê? A principal delas, eu acho que a gente teria que olhar, que seria a endometriose. Porque a endometriose é uma doença que faz a gente, quando está menstruando, sangrar o endométrio e sangrar dentro da barriga. Endometriose quer dizer endométrio-ose, fora do lugar. Então, você sangra lá dentro, isso é muito doloroso. Então, tem que ser afastado, porque isso tem que ser tratado. E eu acho que hoje essa é uma das doenças mais comuns de causa de cólica. Mas existem outras. Uma estenose de colo, que é um colo de útero mais fechado, mas aí daria uma dor desde o início da menstruação. Existe ímen perfurado, que também daria desde o dia que a menina menstruou a primeira vez. A vagina não veio furadinha. Escapou ao pediatra que olhou na primeira consulta, né, no dia que o neném nasceu. E aí, na hora que ela começa a menstruar, fica retido dentro da vagina. E isso dá muita dor. Mas isso com 12, 13 anos. As primeiras 3, 4 menstruações, normalmente a mãe já nos procura pedindo socorro. E a outra causa seria miomas, que seriam dentro do útero. Mas a causa principal que eu acho, na jovem, na mulher que está na fase, igual você falou, na fase de fertilidade, a principal causa e a mais grave delas, que deve ser tratada, é a endometriose. E nós vamos falar, né, porque não só a endometriose, mas existem outros distúrbios da menstruação, né, que nós já ouvimos falar, que nós conhecemos. Quais são, então, esses distúrbios da menstruação? Bom, sem ser o de dor, tem a irregularidade menstrual, que eu acho que é a mais comum, é mais comum que a cólica. O que é a irregularidade menstrual? Primeiro, hoje está mais fácil, porque tem um aplicativozinho que essas meninas colocam e que já mostra o ciclo para elas. Então, ela tem que ver se é irregular mesmo. Porque na cabeça de todo mundo, menstruar é 28 dias. Você menstruou dia 20, mês que vem dia 18. Não, tem gente que menstrua, por exemplo, 25 dias.
Aí ela chega para mim e fala, antigamente fazia isso mais. Ah, eu menstruo dia 1º e menstruo de novo dia 26. Olha, tá certo, ela 25 dias, então vai ser 2 vezes no mês só. Esse é o ciclo normal, Normal, né? Pode ser desde 24 até 35. Então, qual que é o ciclo que a gente considera normal? É um ciclo que o mínimo é 24 e o máximo é 35. Mas as pessoas menstruam, é muito familiar. Mãe, irmãs, menstruam o mesmo intervalo. Do primeiro dia do ciclo ao primeiro dia do próximo, o intervalo mais comum é 26 a 28 dias. Mas existe quem menstrue de 30 em 30 e quem menstrue de 25 em 25. Agora, o que não é comum e que aí torna-se irregular, é uma pessoa que esse mês menstruou dia 1º, mês que vem ela vai menstruar dia 28, no outro mês ela vai menstruar no dia... Ou seja, tem 10 dias de atraso. Às vezes eu tenho clientes que têm 1 mês de atraso, 2 meses de atraso. O que causa isso? Geralmente, uma alteração hormonal. Quem tem isso desde que começou a menstruar, tem que procurar um médico? Tem, porque o ovário não está funcionando todo mês. E isso não é bom nem para ela, nem para o ovário. Porque à medida que ele não funciona todo mês, ele vai ficando mais grosso, mais com uma camada em cima dele, que é a camada que ovula, diferente. Aí essa camada começa a produzir um hormônio que faz cada vez a mulher menstruar menos. E ciclar pior. E isso pode ser causa de uma dificuldade de engravidar na frente, pode ser causa de um câncer de ovário. Então, a gente deve evitar que a paciente fique com ovário policístico, aquele ovário cheio de cisto, mas que nunca ovula. Uma outra causa é a paciente ter ciclo irregular, porque, por exemplo, ela está muito acima do peso. Quando a gente está mais gordinha, a gente produz estrogênio na nossa gordura, principalmente de braço. E esse estrogênio é o regulador do nosso ciclo. Se você produz ele, você fica sempre com uma camada basal mais alta. Aí você não deixa ativar o ciclo normal. Então, às vezes, é comum que mulheres, quando estão muito acima do peso, tenham dificuldade de menstruar regularmente. Então, às vezes, a paciente te conta assim, ó, eu era normal, magrinha, né, um peso mais ou menos cheinho, mas não muito, menstruava bem, corretamente. Agora eu estou muito acima, tem 6 meses que eu não menstruo. Às vezes, só de você dar a dieta, consertar aquele peso, a paciente volta para o ciclo normal. Então, existem 2 tipos de atrasos, de irregularidades menstruais. Os que são próprios do sistema ginecológico, que é síndromes ovarianas, como síndrome do ovário policístico, e existe, às vezes, pessoas que estão obesas, mas não têm a síndrome. Elas estão momentaneamente na síndrome, mas uma vez que elas percam peso, elas voltam ao normal. Doutora, e como tratar, então, esses distúrbios da menstruação? Qual que é o tipo, então, né? A senhora falou da obesidade e emagrece. Né? Mas, além disso, quais são os tipos? A paciente que... então, vamos supor, chega uma paciente no consultório com um certo... Isso é meio difícil de falar, assim, muito geral, porque a gente está falando para televisão. Então, as pessoas podem ficar assustadas. Então, eu vou fazer um resuminho. Então, a paciente chega no consultório e a queixa dela é, olha, eu estou menstruando muito pouco, eu não menstruo, eu fico 6 meses, geralmente ela tem acne, ela tem excesso de pelo, geralmente ela está acima do peso um pouquinho, a cintura está mais grossa. Então, essa paciente, a gente avalia os hormônios dela. Ela pode ter um negócio que chama prolactina alta. A prolactina alta, às vezes só ela faz a síndrome do ovário policístico, faz a pessoa ficar sem menstruar, porque não deixa ela ovular. E aí é só dar um medicamento que abaixa a prolactina. A prolactina é um hormônio que a gente tem quando a gente está dando mamar. Então, se ela sobe, o organismo confunde, acha que a gente está em lactação. Então, não deixa a gente menstruar, não deixa a gente ciclar todo mês. Aí você vai lá, dá o remedinho, abaixa a prolactina, a paciente fica ótima. Tem a paciente que tem ovário policístico porque está acima do peso. Você vai tratar o peso, às vezes você tem que dar uma metformina para ela, um remédio mesmo,
para ajudar no metabolismo da insulina, para que ela recupere as suas funções. E existe a paciente que tem a síndrome de ovário policístico, que é uma doença mesmo. Ela nasceu com uma dificuldade do ovário funcionar. Tem um distúrbio, porque como é que a gente funciona todo mês? Menstruou hoje, por isso da sensação de chuva, você fica aliviada. É um alívio, né? Não é um alívio? Eu falo que é igualzinho quando está precisando de chover. Aí choveu, faz aquela coisa leve. Aí você aciona na mesma hora o seu cérebro. Menstruei, começa um ciclo novo. Aí seu cérebro manda para o seu ovário a mensagem: vamos fazer um ciclo novo. O ovário, então, começa a trabalhar e informa ao útero: estou te preparando para fazer um ciclo novo. Essas informações são todas por mensageiros. E os mensageiros são os hormônios. Olha, gente, que interessante, né? Nós vamos para o nosso intervalo, o papo está muito gostoso, muito bom, mas já já nós voltamos conversando mais sobre os distúrbios da menstruação. Até já. Estamos de volta com Manhã Viva, hoje falando sobre os distúrbios da menstruação. No primeiro bloco, estivemos conversando com a doutora Rita, que é ginecologista, ela nos orientando como devemos nos cuidar, os tratamentos devidos dos distúrbios da menstruação. Mas também agora quero mandar um abraço aos nossos parceiros na evangelização, a LN Década, Campanário, Laverse e também o Salão Maison Rochá. Muito obrigada pela parceria e caminhamos juntos na amizade e na parceria de sempre. Mas eu estou aqui na cozinha, juntamente com a Regina Riente. Bem-vinda, Regina, obrigada, mais uma vez aqui no Manhã Viva, que de vez em quando ela vem, né, Regina? Já fazia um tempinho que você não vinha, né? Sempre que convida eu venho. E hoje a Regina vai fazer, gente, um bolo de banana vegano, né? Estamos falando sobre o ciclo menstrual, depois vou perguntar para a doutora Rita sobre a alimentação adequada para este período, né, Regina? E o que você vai fazer para nós? Quais os ingredientes desse bolo? Primeiro, porque ele é vegano, que tem gente que não sabe. O bolo vegano, ele não tem nada de origem animal. E como a gente está falando de menstruação, todo mundo tem vontade de comer um doce, comer um chocolate. Então, o que eu fiz? Uma receita super saudável, que não é só para esse período, não. Para qualquer época. Qualquer momento. Ela atende muito bem, ela é bem saborosa. Quando a gente chega nessa fase, né, doutora Rita? Aquela vontade de comer doce, chocolate, então. Eu juntei as duas coisas numa forma bem saudável, para ninguém ficar com culpa. Muito bem. E aí, quais são os ingredientes e as quantidades, Regina? Nós vamos utilizar aqui o leite vegetal, que no caso é o leite de aveia, que eu mesma fiz. Leite de aveia? Aqui, se não for de aveia, pode ser de soja, pode ser de amêndoa, pode ser de arroz, já que o bolo é vegano, tem que ser um leite vegetal, né? E o óleo estou usando de girassol, é uma xícara de leite, meia de óleo, uma colher de sopa de vinagre de maçã, que eu gosto muito de utilizar o vinagre de maçã. Para enriquecer mais um pouquinho, eu coloquei a linhaça. Uma colher de sopa, sopa, colher de sopa de linhaça. Aí o chocolate que todo mundo gosta e fica com vontade. Nós estamos colocando cacau. O cacau puro. Cacau puro. Cacau mesmo, não é chocolate nem é chocolatado. Quem não tem açúcar. A banana, que aqui a gente chama de catu, outros lugares é nanica, outro lugar d'água. E a banana bem madurinha, né, Regina? Eu trouxe para mostrar assim, que eu acho importante que ela fique bem madurinha, que ela dá aquele... Inclusive, quando ela tem essas pintinhas assim, que ela já está cheia, com bastante açúcar, está bem gostosa. E o açúcar que eu estou utilizando aqui é o mascavo. Já que nós estamos fazendo uma receita natural, pode ser o demerara, pode ser o açúcar de coco, procurar o mais saudável possível. E a novidade aqui é a farinha, que nós vamos utilizar a farinha de banana. Farinha de banana? Não leva Essa farinha é fácil de encontrar? No Mercado Central tem. É fácil e tem melhor preço também. E o leite de aveia, então quem tem problema de tolerância à lactose pode comer esse bolo tranquilamente, né? Sem susto. Não tem nada aqui que passa E como lactose. que você prepara esse leite de aveia? Esse a gente coloca uma xícara de aveia de molho para 3 de água. Certo. No mínimo 3 horas. Se for de um dia para o outro, melhor. No dia seguinte, você bate no liquidificador e coa num pano bem fininho. Tipo aqueles voal, bem fininho. Aí você tem esse leite. Eu tomo ele a semana toda. Se você quiser que ele fique um pouquinho mais saboroso, você pinga umas gotinhas de baunilha. Coloca, ele dura até uma semana sem estragar. Você pode fazer tanto receita como porque eu não tomo leite de vaca. Então, cada dia eu faço. Tomar com café também é normal. Fica muito gostoso. Leite de aveia fica muito bom.
Então Olha, é esse que eu gente, estou utilizando na receita Uma aqui. novidade, né? É. Para você que tem problema de tolerância à Exato. lactose, E muito barato. é uma Porque forma, a né? aveia no mercado ela é muito barata. Porque tem pessoas, né, que não pode tomar só o café preto, que às vezes Ah, dá pinga da um pouquinho, gastrite, é. né? Põe um pouquinho desse Claro, leite, fica muito gostoso. já vai ajudar bastante, Tá? né? Pode usar sem susto, que eu estou acostumada com ele, fica muito bom. E aí, como que vai ser Então o é o nosso... seguinte, receita super fácil. A gente bate alguns ingredientes no liquidificador, depois mistura. Não tem batedeira, não tem nada. Então podemos fazer, né? Podemos. Então no liquidificador a gente coloca, vou tirar ele aqui para ficar mais. Vamos primeiro pro o leite de aveia, que eu falei para você aqui, ó. Fica parecendo um leite assim, ó. Pra você Ele ver. fica grossinho, Fica. né? Quanto mais Olha água, que você põe legal. mais ralo. Se você quiser mais grosso, você põe menos água. Aí você dosa a quantidade de água. Aí o leite, olha lá, ele dá até, ó, tá vendo? Ah, fica Ó. até uma pastinha. É isso mesmo, tá certinho. Que legal, Eu fiz gente. ele ontem à noite para poder trazer hoje cedo. O leite, vou botar pela ordem aqui. Tudo que for molhado a gente já põe no liquidificador. O óleo. O óleo que já está tudo medido, tá? Para facilitar aqui a produção. O óleo. O vinagre de maçã. E por que você põe o vinagre, Regina? Todas essas receitas que a gente não tem glúten, é sempre bom colocar um pouco de vinagre. Por Ele quê? ajuda a crescer, endurecer. ajuda a dar mais leveza, tá? entendi. A linhaça inteira, que como nós vamos Bater. bater outra coisa, não compre farinha de linhaça já batida, porque ela perde um pouco as propriedades. Certo. O ideal é você Bate colocar. na hora, né? Bate na hora e compre assim, bota assim. O açúcar mascavo que eu estou usando. Aqui já está medido também uma xícara. Quando eu falo xícara, é importante, xícara- é xícara de chá, é essa medida Aquela aqui, maior, ó. né? Aqui, ó, mostra para o pessoal. Essa xicrinha aqui, olha, Esse é gente. xícara de chá. Uma medida de xícara. Quando a gente coloca nas receitas, Olha que xícara legal. de chá, tá? É bom a gente ter esses medidores pra gente não errar. Porque às vezes você põe cada xícara de um tamanho, a receita fica diferente. fica com Aqui que outro eu falei o gosto cacau. também. Aqui, ó. Bem escurinho, tá vendo? Esse é orgânico, inclusive. É um cacau super Cacau puro. mesmo. Então, quem tiver... Preto aqui até, ó. Parece até um... Quem tá naquela fase que doido para comer um chocolate, Come cacau. come o cacau puro, que é melhor, né? E o que nós vamos fazer aqui? A banana. Tá? Vamos bater isso aqui tudo no liquidificador. A banana vai 2 bananas? Não, aqui só tem uma. Só uma É banana. porque ela tá grande mesmo. Olha. Bateu, aí depois é só misturar o fermento com a farinha. Então, Se a vamos lá. pessoa quiser colocar depois também no meio da massa, Regina, picar uma banana no meio da Pode, massa, pode. também pode Não tem colocar, problema, pode colocar inventar. uma Quiser colocar passa, uma castanha. castanha. Quanto mais coisa você coloca, mais você enriquece a sua receita. Isso, com né? certeza. Então vamos lá. Só bater, ó. É só para misturar. Você não precisa Olha, bater gente, muito fica tempo, não. pretinho. Fica pretinho, porque esse cacau, como eu falei, ele é orgânico, ele está bem escuro mesmo. Agora, o que nós vamos colocar? Você vai colocar numa vasilha e misturar a farinha de banana. Olha que legal. Então, você Essa viu- farinha de banana, ela é feita com o quê? Com a casca da banana? Não, com a banana toda? verde seca. Olha, gente, que legal, viu? Aí fica muito bom. Vocês vão ver aqui. Aqui, Então, só quem tem isso. problema também de glúten, fica tranquilo. Isso que eu ia te falar. Essa receita, ela não tem lactose, ela não tem glúten e não tem ovo. Então, nós vamos untar a forma depois, que eu já trouxe também. Aqui, ó. Aí você bota a farinha e o fermento. Parece que vai ficar mole, mas não fica quando assa. A massa tem que ficar Nossa, nessa tá precisando consistência. pôr uma farinha. Não, não põe mais não. A gente pensa que não está acostumado com esse tipo de farinha, ela vai ficar uma massa aguada, mole. Não fica, não. Então, você misturou até Quem não ela tem incorporar. problema de glúten, Regina, e também prefere uma farinha integral, pode usar também a farinha integral? Pode. Esse bolo, ele dá certo. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque esse bolo não leva ovo. Aham, Então, quando você fica mudando muitos ingredientes, você tem que ir testando. certo. Porque quando você coloca um ovo na receita, eu estou acostumada a trabalhar com receita sem glúten, sem lactose, esse tipo de alimentação que eu produzo, que é essa linha das novas tendências aí que a gente chama, né? Mais vegana, né? Tem de tudo. Eu faço assim, sem glúten, sem lactose, com farinha integral, sem farinha integral. Então, cada receita tem a sua particularidade. Certo. A gente tem que ter esse tipo de cuidado, que depois a receita não dá certo. Agora, essa aqui tá ajustadinha para dar engrossa certo. mesmo. Aqui, ela engrossa. Quanto farinha- mais você mexe, mais ela engrossa, mas é só mexer. A Não farinha de precisa. banana realmente... Ela muda. Quero chamar a doutora Rita para chegar aqui pertinho de mim na cozinha, doutora. Quero Aqui, ó. apreciar o bolo. É só isso aqui, ó. Olha aí que interessante. Misturou. Agora, outra coisa
interessante, você vai untar a forma com o quê? Enquanto você faz esse bolo assim, você já liga o forno, já deixa o forno pré-aquecido, 180 graus, que é o que todo mundo tem em casa, né? Pra gente não complicar. Aí você vai untar a forma com óleo vegetal e polvilhar a farinha de banana. Porque já que você está fazendo um bolo sem trigo, sem nada, você não pode esquecer de colocar o trigo para polvilhar. É só isso aqui, ó. Que bonito, né? Parece um bolo de chocolate. Ele é um bolo de chocolate. É um bolo de chocolate com banana. Igual você falou, se colocar uma castanhinha, né? Aqui, cheiroso, né? Essa farinha de banana, ela é muito perfumada. Ela é cheirosa. Depois que você mexe, isso aqui já fica uma delícia, fica parecendo mousse, né? Fica parecendo mousse. Isso aqui, ó. Agora o que a gente fez aqui, ó? Eu untei com óleo de girassol e polvilhei a própria farinha de banana. Olha. Que aí ele está 100% garantido que quem é intolerante a qualquer coisa não vai ter problema. Pode comer à vontade. Pode comer, que não tem problema de alergia, né? E quem não tem coisa, igual eu que não tem restrição... Fica mais saudável, fica né? mais saudável. Fica mais feliz. Fico mais feliz porque a gente está comendo uma coisa saudável. Ô, doutora, eu queria também perguntar para a senhora o tipo de alimentação, né? Quando a gente está nessa fase do ciclo menstrual, tem uma alimentação que é apropriada para essa fase? Tem. E também aqueles alimentos que devemos deixar de lado nesse momento? Tem duas preocupações nessa fase. Tem mulheres que têm uma TPM intensa, né? Ficam irritadas, ficam nervosas, mudam o humor, a própria dor mamária dá um desconforto, fica irritado. Com as dores. Esse tipo de comportamento, ele acontece por uma retenção hídrica. Você está lotado de um hormônio chamado progesterona, que é o mesmo hormônio que acontece na gestação. Então, você retém líquido. Aí, você enche um pouco o cérebro, você fica irritada pela retenção. Você incha as mamas, você sente aumento de peso, você sente realmente o desconforto. Mais inchada. Muito. Algumas começam 7 dias, algumas começam 12 dias antes de menstruar. O que a gente tem que comer nessa época? Alimentos ricos em vitamina B6. Tem que comer nozes, castanha, amendoim, frutas cítricas. E o que nós temos que restringir? Coca-Cola, por causa da cafeína, café. E o chocolate, a gente corre atrás dele porque a gente fica ansiosa. Então, a gente quer comer doce e chocolate, mas a gente tem que restringir o doce. E o chocolate só poderia comer mesmo meio amargo, porque ele tem mais cacau. Esse que é 80%, 90%. Já é mais cacau, né? Agora o chocolate doce, o chocolate ao leite, ele pioraria essa situação. Ele dá aquela delícia no momento, né? Dá uma satisfação depois, pessoal, mas ele aumenta níveis que não são ideais, porque o açúcar nessa hora, ele retém também mais líquido. Então a gente tem que evitar comida com muito salgada. Então o que a gente tem que fazer? Essa tendência atual nossa, uma alimentação mais light. Comer muita verdura, castanha, eu levo sempre comigo, castanha do Pará picadinha, com castanha, eu pico frutas secas, né? E levo comigo e vou comendo ao longo do dia, desde que eu fiz a minha dieta para emagrecer, nunca mais eu saí disso. Então eu aconselho minhas pacientes a andarem com essa... Vai lá no mercado, eu mesmo vou, compro e já monto aqueles mixinhos, que o mixinho comprado pronto é muito caro. Aí você monta... Você mesmo fazer fica mais barato. E vai levando... E aí, quando você está com aquela ansiedade, preciso comer alguma coisa. A castanha lembra muito chocolate. Então, você come e ela te dá uma sensação de satisfação, só que ela vai te melhorar em termos de não sentir tanto o edema cerebral, aquela irritabilidade. Então, você tem que evitar bebida alcoólica, café, chás que tenham cafeína. Então, o chá, se for tomar, chá de erva doce, chá de erva cidreira, camomila. Não vai tomar chá preto, porque o chá preto é riquíssimo em cafeína. Né? E hoje nós temos um hábito que a gente toma Coca-Cola demais, que é riquíssima em cafeína. Tomamos café muitas vezes ao dia, então tem que trocar e fazer uma alimentação mais saudável. Em vez de tomar um cafezinho, depois do almoço tomar um chá. Não é? Né? Por que não? Um chazinho. Tem um chá aqui que eu tomo, tem um restaurante aqui perto da nossa televisão, que é um de casca de abacaxi. Ai, que O delícia. abacaxi é cítrico, né? E é muito gostoso depois do almoço tomar um chazinho. E a casca tem mais valor cítrico do que a própria fruta. A própria fruta. Muito bem. Vamos então pôr no forno, né, Regina? Então, esse vai ao forno. Qual o ponto? Como o bolo já é escuro, a gente não sabe se ele está dourado, se ele não está dourado. É verdade. É em torno de 30 minutos ou até você colocar o palito, enfia o palito. Se o palito sair limpo, ele está no ponto, aí você pode retirar. Já está ótimo para comer. Pode congelar nesse ponto que ele já está.
se não quiser, se quiser fazer várias receitas e congelar, pode fazer no formato que eu fiz de cupcake aqui também. Tem ele Até na se vinha forma. aniversário, né, no cupcake, pode olha servir que legal. Cupcake. Eu faço para minha neta levar para a escola em forma de cupcake, porque chegou lá, abriu, comeu, jogou papel Rapidinho. fora. Qualquer bolinho que eu faço, eu já Muito faço bem, e nesse ela está formato. tendo uma alimentação saudável, hein? Sim. Desde Tô me pequena. esforçando. Vamos pôr no forno, então, Isso, por isso 30 aqui. minutos. 30 minutos. Pode pôr no de baixo. Baixar um pouquinho aqui. Baixa aí. Depois a gente... Deixa eu te ajudar. Opa. Peraí. Aí. Aí você só controla a temperatura do forno. E a gente pode experimentar, então, o à bolo? vontade. Todos de vocês aí. Deixa eu pegar. Se você quiser pegar o que já está na forminha, fica mais fácil também. É? Tanto faz, pode ficar à vontade. Pegar assim, faz precisando. Isso. Aí ele fica parecendo um brownie, ele fica úmido. O bom desse bolo é que ele fica Tá bem? úmido. Fica- Você não precisa fica botar mu- calda, nada mais dele. Ele fica bem fofinho, olha, gente. É igual a doutora falou, o chocolate aí, no caso, é o cacau, né? O cacau puro. Puro, não tem açúcar. Esse cacau, inclusive, é um cacau orgânico, bem puro. mesmo. Olha, gente, nós vamos para o nosso intervalo e nós vamos ficar aqui degustando desse bolo delicioso que você pode fazer na sua casa. Muito obrigada, Regina, Obrigada a você pela pela dica. oportunidade. Volte sempre aqui no Manhã Voltarei, Viva, viu? com certeza. Até já, viu, gente? Daqui a pouquinho tem os artesanatos. Espero você. Estamos de volta com Manhã Viva, hoje falando sobre distúrbios da menstruação. Já estivemos também aprendendo o delicioso bolo vegano de banana com a Regina Riente. Agora estou voltando aqui com a doutora Rita, daqui a pouquinho vou para o artesanato, viu, doutora? Fico dando umas andadinhas aqui dentro. Doutora, e agora para finalizarmos este momento, né? O que a senhora diria para essas mulheres que estão nessa fase de ciclo, né, do ciclo fértil, né, que estão vivendo esse momento também de distúrbio na menstruação e às vezes até desconhece esse distúrbio? Primeira coisa que eu falo para a mulher é que ela tem que conhecer o corpo dela. Então eu vou falar primeiro para as mamães das mulheres. Desde que a sua filha é pequena, deixe ela saber que existem ciclos. Deixa quando ela faz 10, 11 anos, senta com ela. Eu sei que hoje em dia está muito mais falado nas escolas, mas é falado, as coisas são faladas meio atravessadas. Então converse isso com a sua filha, explique, olha, mamãe menstrua assim, vamos ver você. Para que isso, ela sinta que conhecer o próprio corpo é uma coisa de como aprender a cuidar do cabelo. Porque do mesmo jeito que a gente cuida do cabelo, cuida dos dentes, nós temos que cuidar da nossa saúde. Então eu falo para as mulheres assim, menstruar, ciclar, são coisas de Deus, são da natureza. Então vivencie esse momento sem fazer muita farol em cima. Tem que tomar... Não, vamos fazer uma coisa mais natural, vou me alimentar adequadamente. Eu que sou mais velha, que já estou quase fazendo 58, na minha época não existia tanta coisa. E a gente levava o ciclo, hoje é dia de ficar um pouco mais tensa. Aceite essas mudanças e vai vivenciando. Como normais, Como né? normais, porque é isso, para que você pare de pôr tanta coisa artificial. Porque não é bom também ficar usando hormônio, a não ser que você tenha uma doença, a não ser que você tenha um distúrbio. Não é bom você ficar, vou tomar isso para não menstruar, vou tomar aquilo. Não, vá vivendo a vida naturalmente, porque isso deixa você melhor. Agora, se você vê, até para você perceber, este mês estou diferente, ou tem 6 meses que estou diferente, você tem que conhecer seu corpo. Viu que está diferente, viu que não está legal. Aprenda uma coisa, nada da natureza é para nos tirar do bom. Então, se você começa a menstruar e isso é um sofrimento, se a TPM para você virou um sofrimento, se você fica meses sem menstruar e isso também é um sofrimento, procure um médico e procure se tratar para que você possa ter qualidade de vida. Com certeza. Muito obrigada, doutora Rita. É sempre bem-vinda aqui no Manhã Viva para estar sempre nos orientando, nos informando. Tá bom, obrigada a vocês. E eu vou para o nosso artesanato, viu? Quero agora mostrar para vocês, né? A Vanessa, bem-vinda, Vanessa, mais uma vez no Manhã Viva. Vai estar fazendo aqui uma bolsinha para guardar o absorvente. Nós estamos falando durante todo o programa sobre os distúrbios da menstruação, né?
E a mulher é sempre bom estar preparada, né? Essa bolsinha, ela é aquela bolsinha prática mesmo, para estar dentro da bolsa, principalmente para aquelas mulheres que trabalham, vamos colocar assim, em empresa, para a menina na fase escolar, né? Porque você tira de dentro da bolsa e é um período tão íntimo, né, da gente, tão particular, ninguém precisa saber. E a gente né? fica até assim, quando principalmente tem homens trabalhando conosco, né? Assim, dá um certo a gente fica com uma receio. vergonha, né? De pegar uma colega, né, do trabalho, e falar igual assim, a doutora você tem explicou, absorvente? é natural, mas é uma coisa que a gente, em nós, né, é uma coisa da mulher mesmo, ela gosta de manter reservado, né? A gente começa a esconder nos bolsos. Então, você vai se ausentar, por exemplo, você tem que andar até o banheiro da empresa, o banheiro da escola, coloca na bolsinha, né, tá lá dentro da sua bolsa, você tirou, tá super prático, né, e acomoda bem 2 até 3. A que eu trouxe hoje, ela tem um espaço bacana, tá vendo? Aqui eu coloquei 2, já mostra, né? Mas até 3 atende. E também ela é aquele tipo de bolsa, assim, que se você quiser colocar uma carteira de motorista dentro, um documento pequenininho... Pode usar para outras coisas, pode ter né? outra utilidade, sim. Se você não está no período, né, menstrual, você usa ela para outra coisa, porque é muito simples de fazer. Que bonitinho, né, gente? De EVA. Isso. Eu gosto sempre de trazer algo assim, que até aquelas mesmas, as pessoas que não têm tanta habilidade com o artesanato, conseguem fazer. Mostra que não é impossível, que o artesanato pode sim mesmo ser uma terapia, algo que está ao alcance, né, de todos. E eu gosto desse material porque é um custo também bem acessível, E ele é até lavável, né, Vanessa? Se acontecer alguma coisa, mesmo. ela pode lavar. Nem precisa muitas vezes lavar. Aquela buchinha de pia, aquela amarelinha e verde, aquele lado amarelo, deixa ele úmido, você coloca na manchinha que tá na bolsa e já tira. Dá uma lavadinha. É muito prático mesmo, entendeu? É um material que ele tem ganhado espaço, né, no mercado. Graças a Deus, eu já tenho bastante tempo, né, utilizando e a cada dia inventam novidades com ele. É uma borrachinha, muita coisa, né? uma borrachinha que está conquistando. Justamente, tem muita coisa. E essa bolsinha ela é muito simples. Os materiais que nós vamos utilizar é uma folha de uma tira, né, de EVA. Não precisa nem de molde, esse aqui hoje. Na medida de 36 de largura por 12 de altura. Essa é a medida. A única medida que a gente precisa aqui hoje. Uma fita decorativa. Aqui eu escolhi uma de poliéster de 10 milímetros, que eu acho que é uma grossura que fica boa, né? Atende bem. Elástico, escolhi o redondinho. Não é uma coisa difícil de encontrar também, ele vem assim na embalagem. Você costuma usar outro tipo de elástico? Realmente, esse aqui é o melhor para... Eu prefiro esse para dar um acabamento mais delicado, porque ele vai ficar à mostra. Tá vendo aqui eu utilizei o marrom, né? E aqui eu tenho o branquinho. Então, fica mais delicado, né? Não fica aquela coisa grosseira de se ver. Mas se não encontrar, pode estar escolhendo uma cor bacana, um preto, um marrom e colocar, né? Certo. Nós vamos utilizar também uma cola instantânea. Esse furador aqui, eu uso ele para dar um acabamento. Nós vamos colocar na parte de trás, uma florzinha. Mas se a pessoa não tiver, ela pode fazer um círculo no EVA, pode recortar um coração. Não necessariamente precisa ter esse molde. Trouxe também uns decorativos, né? Uns apliques em EVA também. Borboleta. E esse aí é o botão. O botãozinho. Nós vamos utilizar um botão decorativo. Esse botão, ele tem que ter atrás essa pega, né? Esse encaixe, porque é onde a gente vai passar o elástico, né? Por trás. Então, ele também não é um material difícil de encontrar, vem uma cartelinha, ou então pode ser aquele botão mais sério, caso queira uma bolsa mais fechada, né? Vamos dizer assim, mais séria, né? E aí nós vamos medir. Aí aqui também eu sempre utilizo o palito para riscar o EVA, para nunca deixar marcas, né? Para não colocar caneta, né? Caneta, lápis, ela deixa a peça muito feia, tira o encanto todo. E a tesoura, para recortar essa tira. Aqui eu trouxe recortadinho e trouxe um EVA liso. Mas a pessoa hoje também que for fazer, pode escolher um EVA estampadinho já, né? Para evitar... tem muito, graças a Deus, tem muitas estampas. Muita opção no mercado. Aí nós vamos pegar aqui... É 36, a gente vai definir o meio, 18.
Certo. Vamos dar um risquinho apenas no... Talvez na câmera não dê para ver bem, né? Mas você de perto, com o palitinho de churrasco, vai ver que você deu um risquinho. 1 centímetro de um lado, partindo do 18, né? 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro. Então, nós vamos riscar 17, 18, 19. Aí a pessoa pode usar uma fita métrica também, né? Para poder estar fazendo. Aqui eu trouxe uma régua. O que a gente vai fazer? Passar cola nas 2 laterais. É a cola instantânea, viu, gente? Porque ela também dá um acabamento melhor. E seca rapidinho, Seca bem rápido e não deixa marcas. Pode utilizar a cola quente, é só ter o cuidado para ela não marcar a sua peça, né? Entendi. Aí naquele 1 centímetro que a gente deixou de um lado e do outro, nós vamos fixar. Vai por a cola. Isso. E os 18, né? No caso, o 18 é o meiozinho que vai ficar marcadinho. Aí depois que a gente faz isso, nós vamos dobrar o meio para poder estar comportando, abaixando um pouquinho o EVA. Quem quiser fazer maior, pode também claro, fazer 40 centímetros. Pode, a pessoa, ela escolhe mesmo, né? Por exemplo, se ela tem uma bolsa maior e quiser também diminuir um pouco, ainda tem hoje vários tipos também de absorvente, né? Então a pessoa escolhe o absorvente que ela usa, ela pode encaixar e ela mesma vai vendo adequar, né? qual medida fica melhor para ela. E aí, tá vendo essa cola instantânea? Ela já colou. Aí nós vamos passar também nas laterais, para fechar. Tá vendo? Ela é uma cola muito boa. Rapidinho ela cola. Rapidinho. Porque a cola quente, ela acaba marcando mesmo, né? Evidencia demais. E fica os fios também, né? Pendurado. Atrapalha a gente a fazer. Aí eu gosto de estar passando aqui depois que eu colei o meio. Mas se a pessoa quiser colar antes também, fica à vontade. Assim eu acho mais prático que a gente já tem a medida certa. Aí aqui se ficar uma sobrinha, igual no meu caso, só tá recortando. Só um pouquinho. Isso. Só para tirar mesmo o excesso. E essa fitinha decorativa também, ela vem dando, né? Esse acabamento. Aqui ainda não fechou. Fica um buraquinho. A gente vai passando cola até conseguir encaixar tudo. E para tirar essa cola também, Rose, a gente pode utilizar o próprio palitinho, que ele elimina os excessos. E também muito bonitinho, né? Para dar para a menina quando fica mocinha, né? A mãe fazer para a filha, né? Eu acho que é uma coisa que agrada bastante mesmo. Como a doutora falou, né? A mãe está ensinando a criança tá ensinando. Viver bem esse processo, é muito importante. Eu acho que é uma coisa, igual a doutora disse, é natural. Então, quanto mais a gente puder deixar esse momento mais leve, que é um período para a mulher mais complicado, então, melhor ainda. Então, nós vamos pegar a fita decorativa. Aqui eu não vou, né, pelo tempo, não vai dar tempo de colar tudo, mas eu vou mostrar como que faz. Nós vamos recortar na vertical um pedacinho e vamos fixar com a cola. Aí do outro lado a mesma coisa. Vamos fixar. Feito isso, a gente passa para as extremidades. Nós vamos rodear toda a bolsinha. Vamos pra fazer ficar assim, toda enfeitada. Toda enfeitadinha. Opa, acidente, gente. Acontece. Aí, passou, tá vendo? Em cima e embaixo. Fica bem delicadinho, né? Fica. Depois de prontinha, ela vai ficar assim. Vou abrir essa aqui pro pessoal ver. É a mesma fitinha, só em cor diferente, né? E aí... E vamos colocar o absorvente dentro para quem tá em casa ver. Vamos aqui, tá vendo? Esse é o menorzinho, né? Mas ele fica com bastante espaço, tá vendo? Pode guardar, pode pôr dos dois lados. Dos dois lados atende. Olha que legal. Encaixa bem. Cabe Quem até mais. usa mais aqueles noturnos, porque tem gente que até durante o dia tem que usar o noturno. Isso, né, ele Vanessa? cabe também. Aí ele cabe também? Aqui também, tá vendo? Tá sobrando. Ah, entendi. Tem bastante espaço. Tem bastante espaço. Se a pessoa quiser ficar mais tranquila para aumentar a quantidade dentro, olha, ela pode aumentar. Que gracinha que fica, gente. Que bonitinho que fica. Aí, sem problema, quando você for no banheiro, é só pegar sua bolsinha discretamente. Justamente. Ninguém vai ver o que tem dentro. Ninguém vai saber, você vai lá na particularidade mesmo. E aí, só para finalizar, nós vamos passar uma cola
no botão, primeiro vamos no botão primeiro, que é melhor. Pôs um pinguinho de cola no botão e nós vamos colocar ele no meio da bolsinha. Certo. Aí fixa um tempo também. Por isso que é necessária aquela partezinha levantada dele, porque a gente vai utilizar agora. Para poder ter um espaço para pôr o elástico. Olha aqui, para poder ver como fica um espacinho, tá vendo? Aí nós vamos passar, o elástico aqui eu usei 10 centímetros, é bem pouquinho mesmo. Gasta pouco material para fazer ela. Aí nós vamos passar o elástico em toda a volta do botão, trazer para a parte de trás. Certo. Aí nessa parte de trás, aquele aplique vai ser usado agora. Aí a pessoa escolhe um botão, um coraçãozinho. Da florzinha. Eu utilizei uma florzinha, mas pode ser o que a pessoa tiver mesmo, um círculo, o que for mais prático. Nós vamos passar a cola também. Quem quiser falar com você, né, Vanessa, conhecer mais o seu trabalho, pode estar entrando no Face, que é vanessa.flores e fitas. Isso. Né? facebook.com/vanessa.flores e fitas, que é o ateliê Flores e Fitas. Isso. E tem também o nosso Instagram, né, que é o Vanessa Oliveira. Também tem bastante novidade lá. E bastante fotos. É bastante foto que eu coloco, tudo que vai fazendo a gente vai colocando. E tem a página, né, que é o Ateliê Flores e Fitas no Facebook. Quem tiver dúvida pode entrar em contato, que eu vou estar respondendo, vou estar esclarecendo, tudo que precisar. Quem quiser aprender a fazer essa bolsinha. Isso, pode me chamar lá que, né, eu estando online, estando disponível, eu já comunico na hora, já dou um retorno para a pessoa poder fazer. As dúvidas que ela, né, que eu não consegui tirar aqui, aí pode me chamar lá que eu explico direitinho. E aí, para acabamento, a gente passou o elástico, ele vai ficar abrindo, né? Aqui em volta do botão, vai ficar assim. Vai ficar facinho. Isso. E aí, para um acabamento, a gente coloca os apliques. Como eu escolhi um EVA liso, porque é geralmente é o que a pessoa vai encontrar com uma facilidade maior no bairro, né? Se for comprar em um armarinho no seu próprio bairro. Você coloca um apliquezinho para dar um detalhe. Lembrando da fitinha, né, gente? Aqui eu não passei nela toda, mas ela vai estar desse jeito assim. Olha, gente, ficou uma graça. E aí nós temos hoje cartelinhas de adesivo, cartelinhas com apliques, de pérola, e a gente coloca para estar valorizando mais ainda, tá vendo? Nossa, que gracinha. E aí, quando a gente pega só aquela folha, a gente não dá nada por ela, né? E depois da arte pronta, ela fica bem interessante. Vou mostrar em casa, para as pessoas que estão em casa. Isso. Olha que bonitinha, com as borboletinhas. Tem uma aqui desse mesmo modelo, que foi feito com EVA liso, tá vendo? Com a borboletinha já aplicada. Vanessa, muito obrigada, Eu que agradeço, gente, pela sua participação aqui no Manhã Viva. Prazer. Então, quem quiser entrar em contato com a Vanessa, é só entrar lá no vanessa.flores e fitas. Está conhecendo o trabalho, aprender também a fazer essa bolsinha. Também convido você a entrar no Face do Manhã Viva. Facebook.com/Manhã Viva, deixar também a sua participação, a sua pergunta, que nós vamos estar respondendo, viu? Um beijo, Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, viu? Me diz pra que se preocupar com o que pode acontecer e até chorar com medo de sofrer. De nada valeu eu me angustiar pensando no pior. Vivia tentando. CançãoNovaPlay.com. Assine já.